E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é sobre algoritmo da divisão e princípio da boa ordem. Busquem conhecimento. Pois é galera, vocês acabaram de escutar o Saitama. Ele falou que o assunto era princípio da boa ordem e algoritmo da divisão. Então quem sou eu para contrariar esse grande mestre, né? Vamos embora, eu também não sou maluco de fazer isso. Vamos lá, o que é que diz o princípio da boa ordem? PBO, né? A gente vai apelidar de PBO. Ele diz o seguinte: todo conjunto de números naturais contém um menor elemento. Isso é bastante razoável de se acreditar sem uma demonstração, certo? Todo conjunto que você tem que só tenha números naturais, ele vai ter um menor elemento, né? O conjunto dos números naturais ele é limitado inferiormente. Aqui vale fazer uma ressalva, que é o seguinte: eu vou tomar o conjunto dos números naturais começando do zero, tá? Eu tinha falado que ia começar do 1, mas eu acho que assim vai ficar mais simples daqui para frente no curso de escrever certas coisas. Quando eu quiser me referir aos inteiros começando do 1, eu vou falar em inteiros positivos, tá bom? Então, todo conjunto de números naturais contém um menor elemento. Essa é uma afirmação que é fácil de acreditar nela e, portanto, vamos tomá-la como um axioma, né? Um axioma ou postulado são sinônimos. Um axioma ou um postulado é uma afirmação matemática que a gente aceita como verdade sem uma demonstração. Faz ali parte do alicerce da teoria que a gente vai estar tratando. Nesse caso aqui, a gente vai tomar o princípio da boa ordem como sendo um axioma. O princípio da boa ordem e o princípio da indução, eles são equivalentes. Ou seja, se você tomar um como axioma, você consegue demonstrar o outro, né? Tanto se eu tomar o princípio da boa ordem como axioma, eu consigo demonstrar a partir dele o princípio da indução. E se eu pegar o princípio da indução como axioma, tomar como verdade, eu consigo demonstrar o princípio da boa ordem. Então eles são equivalentes, a gente vai usar esse como axioma. Beleza. Então vamos para o algoritmo da divisão. Vamos usar o princípio da boa ordem para demonstrar o algoritmo da divisão. Claro que a gente já usava o algoritmo da divisão, né, que é a famosa divisão com resto, só que a gente vai dar uma demonstração de que dados A e B inteiros, com B positivo, sempre existe um par de inteiros, tal que A é igual a QB mais R. Sempre existe esse par QR, tal que A é igual a QB mais R, com R maior ou igual a zero e menor do que B. E mais, isso aqui é importante, existe um único par com essa propriedade. Ou seja, essa maneira de escrever a divisão de A por B, um quociente e o resto, ela é única. Ou seja, eu não posso encontrar um Q' e um R' satisfazendo essa mesma condição aqui, e A igual a Q' B mais R', com Q' e R' diferentes desses caras aqui, né? Não dá para encontrar. Essa representação é única. Vamos fazer essa demonstração. O que eu vou querer usar aqui, eu vou querer usar o princípio da boa ordem. Para fazer uso do princípio da boa ordem, há uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, né? Todo conjunto não vazio. Todo conjunto não vazio. Isso é essencial. Claro que o conjunto vazio é um subconjunto de N e não tem menor elemento, porque não tem elemento algum. Então, eu tenho que fazer essa consideração aqui, né? Todo conjunto não vazio de números naturais contém um menor elemento. Só para escrever isso no matematiquês, é o seguinte: se você tem X, um subconjunto de N, então, X não vazio, isso implica que existe um x0 em x, tal que x0 é menor ou igual a x para todo x em x. Ou seja, esse cara aqui é o menor elemento do conjunto x. Ele está em x e é menor ou igual do que todos os outros. É isso que está dizendo. Para isso, para existir um elemento lá, tem que ser não vazio, né? Eu tinha esquecido de colocar. Isso é essencial aqui no PBO, tá certo? Então, me perdoem por causa disso. Mas vamos continuar. Demonstração do algoritmo da divisão. Como é que a gente faz aqui?
Deixa eu ver. Eu vou querer usar o PBO, então eu vou definir um conjunto de números naturais e vou querer olhar para o menor elemento. Então, vamos usar o princípio da boa ordem, o princípio da boa ordenação. Então, eu tenho que considerar um conjunto. Considere S o seguinte conjunto. Eu vou pegar o conjunto dos números da forma A menos BX, onde x é um número inteiro e A menos BX é maior do que ou igual a zero. Então, esse conjunto aqui é um subconjunto de N. Bom, pode ser que seja vazio, mas é um subconjunto de N. Como eu quero usar o PBO, eu tenho que mostrar que esse conjunto não é vazio. Então, afirmação S não é vazio. De fato, a gente tem duas possibilidades aqui, certo? Eu vou olhar para o A. Então, primeira possibilidade, A maior ou igual a zero. Se A é maior ou igual a zero, isso implica que A0 é menor ou igual a A e A vai ser igual a A menos BX. Se eu tomar x igual a zero. Então, tome x igual a zero. Se A for maior do que ou igual a zero, eu pego x igual a zero e olho para essa desigualdade aqui, ó. Enfim. E esse elemento aqui é um elemento de S. Porque ele é da forma A menos BX com x inteiro. Então, é um elemento maior do que ou igual a zero, que está em S. Então, se A for maior do que ou igual a zero, S não é vazio. O segundo caso, que é o que sobra, é A menor do que zero. Se A for menor do que zero, tome x igual a A. O que é que a gente vai ter? Temos, olha só, A menos BA, que é o x, ele é A vezes 1 menos B, colocando A em evidência. E eu afirmo que isso é maior ou igual a zero. Por quê? Porque, olha, o A ele já é menor do que zero. E o B está aqui, ó. O B é um número inteiro maior do que zero. Então, ele tem que ser maior ou igual a 1. Deixa eu fazer aqui. Então, B é maior ou igual a 1. Isso implica que menos B, né? Você muda o sinal, você troca a desigualdade. É menor ou igual que menos 1. Isso. E se eu somar 1 dos dois lados, vai ficar 1 menos B menor ou igual a 0. Então, beleza, né? 1 menos B é menor do que ou igual a 0. Então, o produto de dois números negativos tem que ser positivo. E se esse número aqui for 0, o resultado dá 0. Então, o resultado dessa multiplicação aqui ou é 0 ou é maior que 0. Então, esse cara, concluindo que A menos BA pertence a S. Então, mostramos a afirmação de que S não é vazio. Bom, S não é vazio. Vamos dar continuidade aqui, né? Então, é um subconjunto de N não vazio. Logo, pelo princípio da boa ordem, existe o mínimo desse cara, né? Eu vou chamar R igual ao mínimo de S. Beleza? Então, uma coisa importante, né? Se R é o mínimo de S, ele é um elemento de S, que é o menor de todos. Como ele é um elemento de S, ele é da forma A menos BX, para algum x inteiro. Esse x, no qual A menos BX dá R, eu vou chamar de Q. Certo? Por ele ser um elemento de S, ele já nasce aqui sendo maior ou igual a zero. Então, ó, se eu passo o B vezes Q para lá, eu vou ficar A é igual a B vezes Q mais R.
Mas falta mostrar essa desigualdade aqui, né? Eu já sei que o R é maior que zero. Falta mostrar que ele é menor do que B. Então, ó, R é menor do que B. De fato, suponha, por contradição, que R seja maior ou igual a B. A gente vai ver que não pode acontecer isso. Tá certo, gente? Então, deixa eu virar a página aqui, tá? Vamos lá. Estou supondo... Então, a gente estava supondo lá R maior ou igual a B. Por que isso dá uma contradição? Porque, olha, se R for maior ou igual a B, o que é que a gente vai ter, né? O zero... O R menos B tem que ser maior do que zero, né? R é maior ou igual a B, R menos B é maior ou igual a zero. Isso aqui, ó, quem é o R, né? A menos QB, isso aqui é o R, menos B. Eu posso colocar o B em evidência, vai ficar A menos B que multiplica Q mais 1. Ou seja, ele é da forma A menos B vezes 1 inteiro. Ele é um elemento de S. Agora, olha que interessante. Ele é positivo e dessa forma. Logo, ele é um elemento de S. Mas, ele é igual a R menos B, né? E R menos B é menor do que R. Então, isso aqui vai nos dar uma contradição por causa da minimalidade de R. R é o menor elemento de S. E aí, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu estou dizendo que R menos B seria um elemento menor do que o mínimo. E isso não pode acontecer. É um absurdo. Logo, isso não pode acontecer, isso é um absurdo, uma contradição. Essa contradição surge do fato de eu supor que R é maior ou igual a B. Então, logo, isso não pode ocorrer, concluindo o que a gente já esperava, né? Portanto, R tem que ser menor do que B. Então, isso a gente prova a existência do Q e do R. Beleza? Agora vamos provar a unicidade. A gente já sabe que dados A e B, eu posso escrever A como QB mais R, com R entre 0 e B. Mas será que essa forma é única? Ou seja, será que existem Q' e B', tal que eu consiga escrever da mesma forma, assim, né? Será que existe um Q' e um R' diferentes do Q e do R? Tal que eu possa escrever dessas duas maneiras? A gente vai mostrar agora que não. Então, ó, A é igual a isso e A é igual a isso. Então, essas duas expressões aqui são iguais. Deixa eu ajeitar a página. No outro vídeo, eu não me preocupei tanto com isso. Acabou dando errado, né? Então, vamos ficar aqui, ó. Deixa eu supor o seguinte, gente. Eu tenho esses dois números aqui. Um tem que ser maior ou igual ao outro. Suponha, sem perda de generalidade, que R' é maior ou igual a R. Isso é um N. Porque um tem que ser maior ou igual ao outro. Se não for esse, vai ser o R maior ou igual a R', então você troca o papel de R com R' e dá no mesmo. A situação é simétrica, então a gente pode fazer essa suposição sem perder informação nenhuma do que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente concluir, a gente vai concluir para o caso geral. Então, olha, eu vou ter aqui que QB mais R é igual a Q'B mais R'. Então, eu vou passar o R para cá e o Q'B para lá. Isso vai nos dizer que o QB menos Q'B é igual ao R' menos R. Eu vou até escrever aqui, botar o B em evidência. Vai ficar Q menos Q'B igual a R' menos R. Então, vamos olhar essa última igualdade aqui.
Essa igualdade aqui é legal. Porque olha só, o R é maior do que ou igual a R'. Então isso aqui, esse lado de cá, isso aqui é maior ou igual a 0. Por outro lado, o R', olha para cá, o R' já é menor do que B. Se eu subtraio algo dele, ele continua sendo menor do que B. Então deixa eu escrever aqui, o B, Q menos Q' é um cara, isso aqui é igual a R' menos R, que é menor do que B e maior ou igual a 0. Beleza? Então, olha só o que é que está dito aqui, gente. Isso daqui é um múltiplo de B. É um múltiplo de B maior ou igual a 0 e menor do que B. Quem são os múltiplos de B? Maiores ou iguais a 0. 0, B, 2B, 3B, 4B e assim por diante. Né? Que nem os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, assim por diante. Claro que tem o menos 3, menos 6, mas eu estou falando dos múltiplos maiores ou iguais a 0. Então são esses. Então, ó, por exemplo, se eu tenho um múltiplo de 3 maior ou igual a 0, que é menor do que 3, só pode ser o 0. Mesma coisa para cá. Se eu tenho um múltiplo de B maior ou igual a 0 e menor do que B, só pode ser o 0. Isso significa que B, Q menos Q' é igual a R' menos R, é 0. E aí acabou. Porque daqui a gente vai concluir, se o R' menos R é 0, a gente vai concluir que o R é igual a R'. E olhando para cá, ó, vou botar aqui na frente. Olhando para cá, B, Q menos Q' igual a 0. Então, ó, B é positivo, maior que 0. Um número positivo vezes alguma coisa dando 0, só pode acontecer se essa coisa aqui for 0. Então, a gente conclui que Q igual... Q menos Q' é 0, o que nos diz que Q igual a Q'. E aí acabou. Ou seja, não dá para eu ter uma outra representação, né? Tem que ser igual. Beleza. Então, vamos agora para um exercício. Beleza, exercício escrito, vamos a ele. O que é que a gente está dizendo aqui? Ó? Seja A um subconjunto dos inteiros, não vazio, com a seguinte propriedade, né? Se dois caras estão em A, então a diferença entre eles também está em A. Esse conjunto tem essa propriedade aí. Toda vez que você tem dois caras, a diferença também está. O que é que eu quero mostrar? Prove que existe um D natural, tal que A é o conjunto dos múltiplos de D. Né? O conjunto dos múltiplos de D, né, vai ser 0, D, 2D, 3D, menos D, menos D. Então, eu vou usar essa notação aqui, tá, gente? Notação. O conjunto dos múltiplos de D vai ser D vezes Z. Isso quer dizer o seguinte. Menos 2D, menos D, 0, D, 2D. Igual o conjunto dos múltiplos de 3, por exemplo, né? 0, 3, 6, menos 3, menos 6 e assim por diante. Então, vou usar essa notação aqui para o conjunto dos múltiplos de D, para não ficar escrevendo isso direto. Bom, como é a solução desse cara? Primeiro, vamos fazer algumas considerações sobre esse conjunto, né? Encontrar algumas propriedades aqui bacanas sobre esse conjunto. A primeira delas é que 0 pertence a A. De fato, como A é não vazio, existe um elemento lá em A, né? Então, como você tem um elemento de A, isso implica... Então, se um cara está em A, a diferença está em A. Então, aqui, Azinho e Azinho estão em A. Então, Azinho menos Azinho é 0. É um elemento de A. Então, veja, como o A é não vazio, você tem um elemento lá. Não sei se esse elemento é o 0 ou não.
Se é positivo, se é negativo, não interessa. Você tem alguém que está lá. Mas se você tem um cara que está em A, a diferença está. A diferença dele por ele mesmo é zero. Então o zero sempre está. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que a gente pode destacar é que se A pertence, Azinho pertence a A, então menos Azinho pertence a A. Essa aqui é tranquilo de ver. Ó. Pelo item 1, o zero já está. Então, ó, o zero pertence e o Azinho pertence a A. A diferença entre os dois, pela propriedade do conjunto, tem que pertencer. Então, menos A é 0 menos A. E isso aqui é um elemento de A. Então, tá ótimo. Eita, estou fazendo de lápis. Espero que dê para ver. A terceira é o seguinte, A e B pertence a A implica... Estou escrevendo tudo de um jeito diferente. A e B pertence a A implica que A mais B pertence a A. Essa terceira propriedade aqui é tranquila de ver. Vamos usar a segunda. Olha, A mais B, de fato, A mais B é igual a A menos B. Mas veja, o B pertence a A. Pela propriedade 2, o B pertence, o menos B vai pertencer. Então, e a diferença de dois caras que estão em A também está em A. Então, essas três propriedadezinhas aí vão nos ajudar a concluir. Isso e o princípio da boa ordem vão nos ajudar a concluir que, de fato, A é o conjunto dos múltiplos de alguém. Então, vamos lá, né? Vamos olhar para o seguinte conjunto. Considere, eu vou nomear assim, A maior que 0. É o conjunto dos elementos de A que são, como o nome está dizendo aqui, maiores do que 0. Eu tenho que fazer uma observação antes, né? Veja, eu sei que o 0 está sempre em A. Então, se o A for somente o 0, isso aqui é igual a 0z, né? O conjunto dos múltiplos de 0. Então, já mostrou. Se o A for o conjunto com somente esse elemento aqui, então vale a demonstração. Isso aqui é uma demonstração, né? Porque 0 vezes z é 0. Então, A é o conjunto dos múltiplos de 0 e não tem graça. Então, se você tem algum elemento que não é o 0, então eu vou fazer aqui. Então, aqui eu vou considerar que existe um elemento diferente de 0 em A. Certo? Porque se A for só o 0, já está feito. Se tem um elemento diferente de 0 em A, então vamos considerar esse conjunto aqui. Beleza? Então, eu vou querer usar o princípio da boa ordem e tenho que mostrar que esse conjunto é não vazio. Se esse elemento diferente de 0 que está em A for positivo, ele já vai estar aqui em A maior que 0. Beleza? Eu não acredito não, mano, que eu gravei sem travar. Bom, se esse elemento aqui for maior do que 0, ele já vai estar em A maior que 0. Né? Se ele for menor do que 0, a gente sabe que menos ele também está em A. Então, menos ele vai estar aqui. Ou seja, esse conjunto aqui é não vazio. A maior que 0 é não vazio. Pelo PBO, princípio da boa ordem, existe um menor elemento aqui. Existe um D, que é o mínimo de A maior que 0. Veja, o princípio da boa ordem diz que esse elemento aqui é um elemento do conjunto. Por ele ser um elemento do conjunto, ele tem que ser necessariamente maior do que 0. Beleza? E aí, olha, uma consideração a fazer, né? Se D, vamos olhar para esse conjunto aqui. Eu afirmo que D
O conjunto dos múltiplos de D está contido em A. Por quê? Veja, quem são o conjunto dos múltiplos de D? 0, D, 2D, menos D e assim por diante. Então, ó, D está em A, então 2D está. 2D é igual a D mais D. Como cada um deles está em A, isso aqui está em A. 3D também está, porque é 2D mais D. O 2D está e o D está, então aqui está. Você já viu o que vai acontecer, né? 4D está em A, porque 3D está e D está. E a soma está. E assim por diante. Então, Q vezes D pertence a A. E se todos esses aqui pertencem, os negativos deles também pertencem, de modo que o conjunto, e o zero também pertence, de modo que o conjunto dos múltiplos de D está contido em A. Então, essa parte aqui da inclusão está tranquila. Porque eu quero mostrar, deixa eu fazer aqui, eu quero mostrar que A é igual, deixa eu ver, né? Queremos mostrar que A é igual a DZ. Então, se eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais, A igual a B, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Essa parte aqui, essa inclusão eu já mostrei, né? O conjunto dos múltiplos de D está contido em A. Agora basta eu mostrar que o conjunto A está contido no conjunto dos múltiplos de D. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um elemento de A e mostrar que ele é um elemento de D. Como esse elemento que eu peguei é arbitrário, então qualquer elemento de A vai ser elemento de D, e isso significa que A está contido em D. Então esse elemento aqui, né, então seja Azinho pertencente a A. É um cara fixo, porém arbitrário. Isso é meio confuso, mas vocês vão se acostumar com isso. Pegue esse A, está fixo, mas é arbitrário, é qualquer um. Então, seja Azinho pertencente a A, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir A por D. Então, pelo algoritmo da divisão, a gente tem que A é igual a um Q vezes D mais R, e esse R aqui é um número entre 0 e D. Maravilha, né? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu posso escrever R como sendo A menos QD, né? Passei QD para lá. E aí, olha, o R pertence a A. Por quê, gente? Olha só, o A está em A e o QD é um elemento de A também, porque eu já mostrei essa inclusão. Todos os múltiplos de D estão em A. Então, esse aqui é um múltiplo de D, ele está em A. Esse está, então a diferença está. Ou seja, o R é um cara de A. Mas R é um cara positivo, maior do que ou igual a zero, e menor do que D, que está em A. Pergunta, tem como R ser estritamente positivo? Então, R pode ser maior que zero? A resposta é não. Por quê? Porque se ele fosse maior do que zero, ele seria um cara daqui, ó. Ele seria um cara positivo de A. Mas o menor cara positivo de A é esse aqui, é D. Então não pode existir, esse R aqui não pode ser positivo por causa da minimalidade de D. Eu teria um cara menor do que o mínimo. Não dá para acontecer. Portanto, a única opção que sobrou aqui é o R ser igual a zero. Porque ele é um elemento menor do que o mínimo que está em A. Então, ele não pode ser positivo, estritamente, né, maior que zero. Então, tem que ser igual a zero. Então, pela minimalidade de D, R tem que ser igual a zero. E aí, pessoal, R sendo igual a zero, acabou tudo, né? Porque, ó, vai ficar A igual a QD mais zero. Então, A igual a Q vezes D. E esse cara aqui é um elemento de DZ.
Ou seja, eu parti de um elemento de A e mostrei que ele era um elemento de DZ. Como esse elemento aqui é um elemento qualquer, então isso significa que qualquer cara que eu pegue em A, eu consigo concluir que ele também está em D. Então todo elemento de A é um elemento de DZ. Isso implica que A está contido em DZ. E aí você mostrou as duas inclusões, portanto, A igual a DZ. E acabamos. Né? Então, se vocês gostaram, deixa o like aí, né? Me disseram para pedir like. Então, se vocês gostaram, deixa o like aí. Se tiver alguma contribuição, deixa nos comentários. Quiser fazer uma observação, quiser tirar alguma dúvida, estamos à disposição. Então, até a próxima. Semana que vem, depois do feriadão, tem mais. Valeu!